pratracrá, pretrecré, pritricri, protrocró, prutrucru. Tô aquecendo a voz aqui, porque vai vir aqui pra essa cadeira um cara que eu tenho a honra de ter conhecido pessoalmente, de ter participado junto com ele do projeto que mudou a minha vida pessoal e profissional, que foi a Vox2U. Esse cara aqui, pra mim, é o maior nome da comunicação que eu já conheci pessoalmente. Ele que transmite uma profundidade na sua comunicação, mas tem uma generosidade de coração fantástica, que é o grande Luiz Henrique da Vox2U. Ele que é comunicador, professor de oratória, sócio da Vox2U e de fato tem muito a nos ensinar sobre como se comunicar de forma assertiva e como a comunicação pode ser a chave que vai transformar a forma como você vende. Então, pega papel e caneta, entende, preste atenção a tudo que nós vamos conversar aqui, que de fato vai ser um episódio muito bacana. E claro, já comenta aqui ao longo do episódio, coloca a tua opinião, vamos fortalecer essa comunidade, dá o teu like aí, clica no joinha para nos ajudar a fazer esse episódio chegar ao máximo possível de pessoas. E claro, envia para todo mundo, para teus amigos, para tua equipe, porque de fato vai ser uma aula de comunicação que vai, sem dúvida nenhuma, mudar a forma como você vende. Vamos nessa! Meu amigo Lula, eu já lhe falei que eu sou seu fã. Oh, meu amigo. Várias vezes. Chegue batendo logo. E agora, poder lhe receber aqui na nossa casa é bom demais, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Ok, vamos começar explicando meu apelido. Seu amigo Lula, para não ter controvérsias políticas, na verdade, o Luiz, no interior do Brasil, sobretudo de Pernambuco, de onde eu venho, vira Lula. E eu tive um tio, irmão da minha mãe, tio Lula, que é só aquele tio que é símbolo para você quando você é criança. Pronto, ele já se foi, infelizmente, mas era um dos meus ídolos. Também de nome Lula, virei Lula, minha esposa me chama de Lula e os amigos me chamam de Lula. E os amigos chamam de Lula também, maravilha, meu querido. E de onde vem o Lula comunicador? Como é que surgiu isso? O Steve Jobs tem uma das poucas, se não a única vez que Jobs foi paraninfo de uma turma, foi acho que em Stanford. E o discurso dele como paraninfo, ele era muito chamado para ser paraninfo e nunca topava e topou para Stanford. Ele, para quem não sabe, Jobs ele largou a faculdade com 1 ano. E ele volta em Stanford e faz um discurso que viralizou até hoje, chamado Connecting the Dots, chamado Conectando os Pontos. Então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui, esse assunto de apoio? É porque, de fato, anos depois eu entendi aquela primeira vez que eu subi ao palco, aos 9 anos, no Teatro Santa Isabel, que é um teatro centenário no Recife. Eu estava numa escola chamada Peralta, e essa escola, todo final de ano, fazia aquela famosa apresentação de fim de ano. E era um negócio bacana, escola pequena, mas fazia um negócio de muito nível. E eu fui o espelho da Branca de Neve. Com aquela imagem, eu cheio de purpurina, com uma mortalha e um papel celofane branco na frente. Isso foi em 1983, 84. E aí, foi a primeira vez que eu subi ao palco. Mal sabia eu que aquela subida ao palco seria o encontro, ali foi o meu encontro com a minha segunda namorada, que é o palco. Então, vem, de fato, desde a minha mais tenra infância. Que massa, que massa. E foi como o espelho da Branca de Neve, né? O espelho da Branca foi de Neve. Nem o príncipe, não, a princípio, não. E é legal essa metáfora do espelho da Branca de Neve, vou dizer por quê. Porque eu digo isso muito para os meus alunos psicólogos, que o psicólogo, ele é um bom psicólogo, ele é um espelho, que ajuda você a enxergar a si mesmo, encontrar você as saídas, os caminhos. Na condição de professor de oratória que eu assumi há 5 anos, eu também me vejo como um espelho. Eu sempre digo que lá na Vox a gente não ensina assim, isso é certo, isso é errado. Não, a gente constrói muito assim, olha, temos esse exemplo e esse. O que te parece melhor? Ah, esse aqui, Luiz, mas por quê? E aí a gente constrói esse saber de maneira coletiva. Então, a metáfora vem muito bem-vinda aí. E aí vai com base nos fundamentos que de fato impactam o aluno ali, e isso cria uma naturalidade maior na comunicação dele. Cria, a gente vai construindo, exatamente. Maravilha. E aí, como que você levou isso para a vida profissional? Essa habilidade que você reconheceu lá atrás, com 9 anos. Esses pontos. Portanto, os pontos são conectados, e a Vox me ensinou a conectar. Entretanto, existem marcos. Sim. Então, vamos lá. Eu vim morar em 85 em Natal. E aí eu vou estudar na escola pequena de bairro. Depois fui para o Guararapes. Escola Guararapes, que nem existe mais. Era uma escola para os colaboradores da fábrica Guararapes, onde hoje é o call center da Riachuelo. Da Riachuelo ali. Do lado do Midem. Estudei 1 ano lá e depois fui para o Marista. No Marista, Lucas, aí você tem um marco na minha vida, por quê? Porque no Marista eu chego na 6ª série, já vou participar de um grupo de jovens lá chamado Remar.
E desde a sexta até o terceiro ano, o que eu fiz por lá, além de basquete e handebol? Eu dancei num grupo de dança chamado Le Bavard. Eu fui líder de sala e presidente do Grêmio. E locutor da FM Marista, que eu ajudei a montar quando eu fui presidente. Então, esse bolo de. E aí, hoje, meus amigos de Marista, todos a gente se encontra e tal, todos são unânimes. Ah, mas pô, tu já era assim, Já era tu assim. já fazia isso e tal. E em paralelo, movimentos na igreja, como o SEG. Aham. Então, sempre, de alguma forma, encabeçando esse processo. E aquela famosa postura assim, poxa, é líder mesmo. Eu puxava a liderança, já falava com desenvoltura, já gostava de fazer isso. Porque também tem esse detalhe, né? Quando a gente gosta do que faz, Sim. a gente consegue passar o que você faz muito bem, a naturalidade. Então, desligar as câmeras aqui, a gente começar a papear. Se você está me vendo aí e depois encontra comigo, de repente, o salário emocional para quem dá uma entrevista ou para quem é entrevistador como você, é chegar e dizer: poxa, Lucas, você é o mesmo aqui no tete a tete Perfeito. do que é lá no. E a mesma coisa eu sinto. Então, desde essa época, eu já vinha construindo essa naturalidade. Então, esses marcos foram muito importantes na minha vida. Perfeito. Só que tem mais coisa ainda, né? Em paralelo, eu acabei indo para televisão. Eu estudava, não, tinha isso, fiz direito. E aí um marco foi, eu lembro, com o SBT lançou um jornal chamado TJ Brasil. Esse jornal era apresentado por um jornalista ainda vivo chamado Boris Casoy, que tinha um bordão: isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O SBT, numa dessas muitas guinadas que dá do ponto de vista jornalístico, lá em 1987, 88, traz Boris Casoy fazendo algo inimaginável para o telejornal brasileiro até então, que era dar opinião. Então as notícias voltavam e o Boris dava uma opinião. Como se fosse um editorial rápido ali, e no final dizia: isto é uma vergonha. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei: eu quero fazer isso aí. Massa. O meu sonho foi: vou ser apresentador do telejornal. Então ali foi um marco importantíssimo. Isso você estudando direito? Não, aí, isso em 87 eu estava na escola ainda. Sim. Quando chega o vestibular, que eu sou do tempo do vestibular, vem aqui o que fazer? Ah, direito, psicologia, administração e jornalismo. E para cada um deles, meus familiares tinham sempre uma desculpazinha ali e tal. Acabei fazendo direito na federal e passei. Então, o curso de direito eu fiz do início até a metade ali já trabalhando em televisão. Aí eu já trabalhava na televisão, trabalhava na TV Potengi, que hoje é a Band. A Band. Comecei apresentando um programa que era inspirado no primeiro programa de Luciano Huck. Porque o Luciano Huck começou na Band fazendo um programa chamado Circulando. Era um programa de 5 minutos que ia ao ar nas madrugadas, mostrando as festas dos bares chiques de São Paulo. Quase um batendo perna. Pois é. Ele fazia o Circulando e a gente foi fazer o Street Flash. Era uma cópia. Um programão, eu e Luciane Benfica, que é empresária, e na época, hoje é empresária, e era um tapumezinho aqui com teleprompter, ou com chroma key, teleprompter, a gente fazia esse programa. E em paralelo, e isso eu fazendo direito. Sim. Então os primeiros 2 anos e meio do meu curso de direito foram trágicos, mas eu consegui passar em tudo e tal, e me formei em 4 anos e pouco. No final do curso, eu me envolvi na comissão de formatura, e aí comecei a estudar direito de verdade. Aí passei no exame de ordem, passei num curso que todo mundo fazia um concurso para passar nesse curso. Então fui sempre ali, direito e comunicação sempre me abraçando. Perfeito. Comunicação me abraçou, Lucão, e eu, desde então, nunca mais soltou. Nunca mais soltou, verdade. Né? E aí, velho, tirei o curso de direito, me formei, advoguei 2 anos, mas ainda trabalhando em comunicação, em paralelo sempre. Sim. E aí fui morar na Europa, morei 8 meses na Europa. Massa. Juntei grana. Quando eu tinha 15 anos, meu pai não tinha dinheiro para me mandar para um intercâmbio. Chegou E, nosso cafezinho. cafezinho aqui. Nós estamos gravando num dia que fez frio em Natal. É. Há quem diga que fez 16, eu acho. Rapaz. Há controvérsias. E aí, assim que eu cheguei aqui, gente, eu pedi um cafezinho. Isso aí. Muito obrigado, galera. E onde é que eu tava, hein? Tanta história para contar. Sobre o intercâmbio. Aí eu fiz um intercâmbio. Quando eu me formei, eu juntei grana, passei os 2 anos. Quando eu me formei, juntei uma grana, 2 anos trabalhando e fui fazer um intercâmbio no ano 2000. Fui para Inglaterra, fiquei 6 meses. E 1 mês na Espanha, 1 mês viajando. Fiquei 8 meses na Europa. No ano do bug do milênio, que chama. E aí, quando eu voltei, fui trabalhar no poder público. E fui, assim que eu volto, me lembro como se fosse hoje, eu sempre conto essa história, 11 de setembro, as Torres Gêmeas foi 11 de setembro, que foi, gente, de 2001. Foi, acho que foi. 2001, 11 de setembro de 2001. E eu estava exatamente na sala de um publicitário, um craque chamado Alexandre Macedo,
um dos maiores vitoriosos em campanhas públicas aqui, conversando com ele sobre a retomada, voltar a fazer gravações e tal. E ali eu começo o meu namoro com o poder público e ao mesmo tempo sempre com a comunicação, Lucas. Sim. É muito interessante como eu fiquei pouquíssimo tempo, assim, curtos, tempos assim, gaps pequenos, onde eu não estava com algum tipo de contato com algum pilar da comunicação, Sim. seja televisão, rádio, jornal. Eu sempre estava metido com esse negócio de comunicação, que é de fato a minha paixão, A sua o paixão. meu propósito. Maravilha, Exatamente, maravilha. Lucas Nogueira. Isso sempre teve evidente na sua fala, na maneira como você se expressa, nos eventos que você vai ser ali o MC, é muito claro como você transborda isso aí de forma muito prática. Eu já lhe falei várias vezes que eu sou seu fã em todos esses aspectos aí. E houve um momento em que a comunicação lhe abraçou mais forte ainda, e foi no momento que eu lhe conheci, que foi através da Vox Foi. You, A gente né? conheceu lá. Acho que a Vox foi deu uma direção maior para como você poderia transformar essa paixão em um negócio ainda mais lucrativo e com maior escala. Como foi para você enxergar essa oportunidade e que mudança gerou aí para você? Tem um termo que está muito na moda nos últimos anos, que é pivotar carreira, Isso. correto? Você deve falar aqui, né? Ou seja, você dá aquela guinada de 180 graus. Se até o ano 2000 eu estava sempre próximo da comunicação de alguma forma, seja na televisão, no rádio, no jornal e nos eventos, e aqui um pequeno parênteses sobre os eventos, eu fazia direito. Eu estudava com uma senhora chamada Aldenira, que vinha ser minha amiga, mãe de um grande publicitário brasileiro hoje, Jorge Wilde, casada com Zé Wilde, que era o secretário de comunicação do governo Garibaldi. Eu nunca tinha apresentado o evento. Uhum. E na faculdade ela disse, olha, em 97 isso, 98 por aí. 99 ela disse, Luiz, Marília Sá, chefe do cerimonial do governo, precisa de um mestre de cerimônias. E eu nunca tinha apresentado o evento. Então ali em 98, 99, 2000, durante 2 anos eu fui mestre de cerimônias do governador Garibaldi. E eu tinha trabalhado na campanha dele como repórter. Então ali começa a minha vida como evento. Sim. E nunca mais saiu. E Marília foi minha primeira grande mestra. Ainda viva, uma mulher muito bacana, que ensinou muitas gerações no cerimonial. Então minha vida ali começa outra vertente na vida. Perfeito. E aí dá um corte aqui no tempo, ano 2000. Mais precisamente 99. Eu estava apresentando o Fórum de Negócios, que foi aquele da Arena das Dunas. Sim. Que foi com Tiago Nigro e com o médico psiquiatra. Eu estava lá e fiquei até 2 horas da manhã. Porque Eu foram tô da turma que ficou até as 2 da manhã pra ver Tiago Negro. Isso. E teve outro dia que foi com Augusto Cury. Augusto Cury. Exato. Eu lembro de você lá. Eu apresentei aquele evento junto com um stand-up comedy, um humorista de Recife. Gente boa pra caramba. Me falta o nome aqui dele. O Sérgio me viu lá. O Sérgio tinha, acho que menos de um ano que estava aqui. Sim. Viu, ele e a Luana, até comentaram, poxa, tu podia ser professor da Vox e tal. Mas a coisa meio que morreu ali no tempo. Quando foi em janeiro para fevereiro, não me recordo bem, Sérgio me ligou, mandou um zap até. Rapaz, o Arturo Arruda da Câmara da Arte C, conheci ele falou que você podia ser o nosso professor e tal. Aí eu falei, vamos tomar um café? Vamos, tomamos um café na Mercato. Quando eu sentei com o Sérgio, eu falei, Sérgio, embora a comunicação permeie grande parte da minha vida, eu nunca dei aula de oratória. Sim. E aí ele me matou assim, dizendo o seguinte, ó, a aula tá pronta, você vai colocar você na aula. Eu falei, show de bola. E naquele processo, você já estava junto com o Sérgio, e vocês dois juntos estavam ali montando, começando do 0. 0. Aí eu fui contratado naquele momento, em paralelo, a Julie foi contratada também, que ainda é a nossa professora, hoje inclusive é a mentora dos nossos professores. E aí, tudo pronto, em abril de 2020, eu lembro que da imagem, vocês varrendo a sala e tudo prontinho, e vem a pandemia. Você estava numa sala fazendo mentoria, acho que você estava lá embaixo fazendo mentoria, Sérgio aqui em cima, era uma quinta, a gente ia começar a turma na segunda. Foi bem Exatamente. assim, né? Foi, aquela coisa do 19, 20. Por ali. E aí, já era, então ficou o Sérgio ali rodando, acho que 3 meses, Sérgio, você e a galera, todo mundo fazendo live e dando aula ali. Ao vivo pelo Zoom. Pelo Zoom. E eu matriculando, e foi interessante que a gente até chorou lá embaixo, junto, que a gente ficou, cara, como é que pode um curso de oratória, que as pessoas têm que falar, aí como é que fala de máscara, mas também não pode abrir, e a gente pivotou para aula online, e qual que era o nosso discurso de venda? Cara, você vai aprender a fazer live, vai aprender a fazer reunião online, falar para as câmeras,
sua empresa agora é 100% online, seus clientes você vai atender online, então você vai aprender isso. Quando a gente reabrir, você começa o curso do zero, 100% presencial. Ou seja, foi um grande bônus que vocês Exato. deram. E o que mais me impressiona, Lucas, você falando isso e eu voltando aqui no tempo, nem o Sérgio, nem você, muito menos eu, tinha expertise para fazer aquilo. Aham. O Sérgio, que hoje é um grande palestrante, professor e tudo reconhecido, nunca tinha dado aula direito. Aham. Eu acho que em Araraquara, onde ele teve unidade, nunca tinha dado aula. Não, ele fez o curso como aluno, mas não tinha dado aula. Então, aqui em Natal, a gente desbravou de uma forma, tanto para nós mesmos Sim. e o nosso próprio mindset, mas é aquela história, né? Os americanos dizem isso e dizem isso sem um tom pejorativo brasileiro, que é o fake until you make it. Lá o fake, a palavra fake lá tem uma acepção diferente, ou seja, você tem que fingir enquanto você não consegue e o americano lidar muito bem com isso. Aqui a gente tem uma outra conotação. Mas naquele momento estava todo mundo meio que fake until you make it. E aprendendo com a roda girando. Exato. Até que chega agosto, na primeira das aberturas, e a gente não perdeu tempo, assim que autorizou na segunda-feira, se não me falha a memória, foi 16 de agosto, a primeira aula da turma 1, o discurso do rei. Foi a turma que eu assumi o discurso do Rei Cosmos. Eu peguei a turma 1 e a turma 2. A Júlia pegou a 3, 4, 5 e 6. E tinha uma turma na quarta pela manhã que acabou se fundindo e ficaram 5. As 5 primeiras turmas da Vox. Exato. E ali, cara, com 5, 6 meses, pra mim já era que, tipo, eu estou vivendo. E é engraçado que eu ia vivendo no automático ali, trabalhando, papá. E quando eu começava a escutar os feedbacks, e as pessoas diziam as coisas e tal. Eu lembro que a primeira aula que eu dei na Vox, amigo, eu por trás do púlpito, as pernas estavam assim, tremendo. É porque as pessoas veem a gente e acham assim, fulano nunca fica nervoso, nunca fica ansioso. Fica ansioso, eu tô aqui ansioso e tudo, a gente fica. Só que a gente aprende a se relacionar com essa ansiedade e esse medo de uma forma muito diferente, com muito respeito. Eu sempre digo aos alunos, Sua Majestade, o medo, tá aqui comigo, bora junto. Mas naquela altura, era tudo muito verde. Com menos de um ano de Vox, eu realmente entendi que aquilo ali era para minha vida. E desde então tem sido assim. Aí foram várias etapas até hoje, mas de fato eu abracei essa missão como propósito de vida. E aí eu sou grato a muita gente, grato ao Sérgio, grato a você. A gente trocava muita figurinha naquela época, né? A gente começou ali no tempo. Eu digo aquela época, gente, porque nesses 5 anos, dada a quantidade de coisas que a gente vive, é como se fossem 100 anos, se a gente voltar 100 anos atrás. O timing é diferente. Verdade. E aí, desde então, cara, tem sido uma missão que eu abracei, minha família abraçou, em vários aspectos. Começando como pejotista, professor, depois passando a ser sócio de uma unidade, depois de 2, de 3. Em paralelo surgiu aí a carreira do palestrante. Sim. Surgiu a carreira vou dizer assim, palestrante, mentor, sobretudo dessa parte da área política também. Sim. Então, de fato, a Vox foi assim, a principal plataforma onde é como se fosse uma linha mestra, sobre a qual eu vou alinhavando todos os meus outros projetos paralelos. Porque você vinha com várias vertentes da comunicação e agora você encontrou como consolidar tudo isso num negócio de alguma aqui, forma, mesmo que não comece na Vox, mas termina na Vox. Mas termina lá, cara, verdade. Eu dou muita palestra hoje. E a pessoa leva a palestra. Quando ela leva, eu não vou lá e vendo Vox. Se ela tá me pagando, eu não vendo Vox. Mas os slides está escrito Vox. Eu começo dizendo que eu sou professor da Vox, empreendedor da Vox. Então a Vox, ela tá sempre ali, entrelaçada. Verdade. Não, até hoje é impossível não usar cases que eu vivi na Vox. Sempre cases que eu usei com a equipe quando eu treinava os vendedores lá. Exatamente. E até hoje eu recebo mensagem de Lucas, semana passada, quando vai ter um próximo workshop da Vox? Aí lá vai eu explicar que eu tô em outra carreira agora, né? Isso você sabe o que é legal? Minha esposa trabalhou durante muitos anos na televisão. E aí tem gente que encontra e diz, Elga e tal. Ela deixou faz 15, 20 anos. Então, isso é um processo de identificação que é como se fosse... É uma tatuagem. Sim. Tá na tua testa ou no teu corpo e vai permanecer para sempre. Exato. Alguns vão lembrar mais, outros menos. Exato. É como hoje, por exemplo, quem é o Lucas? O Lucas do funil de vendas. O Lucas do como você vende. E aí, no meu caso, que fui durante Luiz da Ponta Negra, Luiz dos Eventos, aí Luiz da Vox. E, recentemente, algumas marcas que eu acabo representando na condição de criador de conteúdo, aí a galera, aconteceu um dia desse, entrei no Uber, a pessoa, vou reconhecendo sua voz. Aí eu já ia pensar, rádio,
Cara, você não é o Luiz da Coleman? Eu achei tão massa. E eu acho isso muito legal. Então, Luiz da Coleman, Luiz da Vox, Luiz da Gran Opticam, Luiz de Elga, Luiz da Luiz do Oratória, BG. Luiz do BG. Luiz do BG, porque eu já tô lá há quase 4 anos. Sim, Há 4 anos. Parece que foi assim, mas também tô há 4 anos. Que foi exato. outra mudança que ocorreu na minha vida de uma forma muito radical também. Exato, exato. Vai marcando, né? Vai registrando. Vai. Podemos dizer, então, que a oratória e comunicação abriu as principais portas da sua carreira? Sim, sim. E isso é um gancho legal para os nossos ouvintes e telespectadores aqui, por quê? Porque, como a gente sempre diz na Vox, não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom. Perfeito. E o vetor que leva as pessoas a te verem como isso, além de outros vetores, mas um dos principais é a forma como você se comunica. Minutos atrás, você perguntava sobre o que a Vox fez e tal. Quando eu chego na Vox e vou dar aula, Lucas, muitas das coisas que eu ensinava, eu já fazia. Mas era de maneira empírica ou autodidata. Sim. Então a Vox organizou os meus pensamentos e eu fui abraçando e entendendo, então eu fazia isso, eu não sabia que isso pode servir para isso. Perfeito. E tal. E de fato eu estou convencido que no século XXI, esta habilidade comportamental chamada oratória e comunicação, ela está entre as mais importantes. E é legal porque você me vê agora e diz assim, mas eu não quero falar em público, eu não quero gravar conteúdo. Isso são apenas 2 das muitas possibilidades. E eu sei que você fala isso aqui, sobretudo para os vendedores que nos veem agora. Perfeito. Uma boa venda se constrói com copy, mas com linguagem verbal e não verbal. Perfeito. Você sabe disso. Então, a oratória está presente hoje enquanto necessidade para 10 entre 10 profissionais. Porque se o mundo começou a ser modificado com a criação da internet, dos startupeiros e da galera do Vale do Silício, esses caras que viviam enfunados em salas, da noite para o dia precisaram vender, se comunicar. E Jobs é talvez a grande figura, sim, grande baluarte disso. Esse cara pôs a cara ali como CEO, subiu no palco para ele falar dos produtos. O Jobs, eu não sei se foi o primeiro, mas a gente para e vê assim, um dos primeiros influenciadores do seu próprio negócio digital. Se você pega, por exemplo, o caso do João Adib, que deve ser um cara que você estuda muito. O João Adib até, vamos lá, 5, 6 anos atrás. Quem era o João Adib? Um dono de uma indústria, o herdeiro de uma indústria, fundada pelo seu pai. Hoje, ele, além de ser o CEO de uma indústria que o Brasil abraçou, ele é um influenciador do próprio negócio. Perfeito. E aí você tem dezenas. O velho da Havan, e aí tantos outros. Por exemplo, a Leila, presidente do Palmeiras, dona de um laboratório, de uma empresa de crédito. Que torna-se influenciadora do próprio mandato. E se não me falha a memória, uma das únicas, pouquíssimas cartolas presidentes do planeta. Então essa era do influenciador, Lucas, ela veio para ficar. Perfeito. E quem nos vê agora, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque parece papo de vendedor, vai fazer Vox. Não necessariamente, você pode consumir os meus conteúdos, conteúdo da internet, do YouTube, mas aprender a se comunicar num mundo em que eu chamo de sopa de letrinhas é fundamental com lentificação. Lembra? Com lentificação. Por quê? Porque nunca antes na história deste planeta, parafraseando o atual presidente da República, você teve 5, 6 gerações vivendo juntas. Então isso impõe desafios e oportunidades. Desafios de se comunicar, mas uma mega oportunidade para quem abraçar isso e dizer eu quero dialogar da geração Z aos baby boomers, só numa mudança clara. Perfeito. Você que trabalha com assessoria, consultoria nessa área de venda sabe. Você tem um vendedor da geração Z precisando dialogar com o Y, X, Millennials, Baby Boomers. E a Alpha que está chegando agora. Então como é que essa turma dialoga? Não é o mesmo jeito. Não, mas nunca é no Brasil. Perfeito. Então é aí que eu chamo, essa sopa de letrinhas nos impõe muitos desafios, mas eu vejo assim como um oceano azul de oportunidades. Quem soubesse comunicar com naturalidade, com capacidade de improviso, com adaptação, sabendo ajustar a comunicação. Tanto é que, se você falando de grandes empresas, a Magalu tinha a fundadora ali como figura central, mas precisava de alguém mais jovem para se conectar com outra geração. Investiram milhões naquele avatarzinho lá, que se conecta com a geração mais jovem, né? Então, de fato, não dá para ignorar esse efeito. Sem falar a quantidade de influenciadores, que tanto ela como Casas Bahia e por aí vai, que se conectam e essas pessoas passam a representar. Tem um dado interessante que diz assim,
há pesquisas que dão conta de que marcas cujo CEO ou a CEO abraçam essa missão de comunicar, elas se aproximam mais. E os clientes têm uma sensação de serem assim, atendidos pelo dono. Perfeito. Eu digo isso porque eu sou um defensor de influenciar o seu próprio negócio. Mas entendo aqueles que não querem, ou não desejam, ou não levam jeito mesmo. Aqui no Rio Grande do Norte tem uma marca que eu sou muito admirador de um aluno nosso formado na Vox, que você conhece muito bem, que é Pablo Farias. Sim. Pablo, ele é um industrial jovem que mais cresce no norte e nordeste do Brasil. Ele tem uma fábrica hoje reconhecida em nível nacional. E Pablo tornou-se um grande influenciador do próprio negócio. Ele não faz propaganda. Exato. Ele não fica lá puxando live, vamos lançar um mega produto. Não, ele simplesmente se comunica com autenticidade, naturalidade. E ele teve uma característica que se fala muito hoje nos grandes eventos e cursos, ele teve a capacidade de se adaptar, a tal da adaptabilidade. Adaptabilidade, exato. E aí não necessariamente precisa estar ali como um garoto propaganda, mas quando aparece de forma assertiva, né? E aí são vários perfis, né? Tem alguns que são mais reservados, tem outros que são mais extrovertidos, tem outros que são mais ali do CTA mesmo, de puxar para venda. E aí, quando você passa por um processo de entender qual é o seu perfil comunicador e colocar isso em prática, aí você melhora a forma como você vende, né? Porque não é sobre o que você vende, mas como você comunica isso, né? Eu tô convencido, cara, assim, absolutamente convencido de que a forma hoje no processo de construção dessa reputação e da venda, né, em si, é muito mais o como do que o que você tem em mãos. Exato. Porque, e por mais que tenha técnica, e você ensina a técnica muito bem, mas quando eu lembro sempre desses pilares como naturalidade e autenticidade, que para nós na oratória é sempre a bandeira que eu estou impondo lá. Já tô aqui a primeira aula, né? É naturalidade. Exatamente. Porque e é desafiador, não é fácil falar com naturalidade. Não é fácil, eu digo aos alunos. A técnica ela não te robotiza, mas nas primeiras aulas ela vai te robotizar. Sim. Porque é a mesma sensação que você tem quando você está aprendendo a dirigir. Sim. Você tem que passar a primeira, aí ao mesmo tempo você tem que trabalhar os dois pés, olhar para a esquerda, olhar para aqui, ainda sentir o carro em movimento. Você parece um equilibrista. Com o tempo, tudo isso fica muito mais normal, fica natural. Mas no início, te robotiza um pouco. E essa tal da naturalidade, buscada por tantas pessoas, eu repito, gente, não é fácil. Porque todo mundo meio que, como se assumisse um avatar para falar. Mas se você não parar, se você construir, fica natural, fica normal. E esse normal natural é o que todo mundo persegue. Exato. Tanto é verdade que isso que você tá falando, não sei se você vai lembrar, teve um DNA Vox, acho que foi o primeiro ou o segundo, lá pra 2022 para 2023. Eu disse, Sérgio, você lembra quais eram os critérios da minha vaga? Tinha que ter CNH, carro ou moto, curso superior, e eu não tinha nenhum deles. Mas eu fui o único no processo seletivo que sabia se comunicar. E não dá pra vender oratória se você não sabe se comunicar, né? E aí por isso que lá atrás comecei como vendedor e depois gerente comercial. E essa é uma realidade muito presente no mundo de hoje, Lucas. Eu sou um defensor de cursos superiores. Eu fiz um, depois entrei para fazer o outro, acabei não fazendo. Todo mundo acha que eu sou jornalista, mas sou formado em Direito. E fiz jornalismo na Federal até a metade. Depois eu fiz um MBA em Marketing. Mas o fato e defendo que meu filho, por exemplo, faça faculdade. Mas acredito nesse mundo e vejo esse mundo hoje com essas figuras assim. Sim. Pessoas que acabaram não abraçando essa carreira tradicional, mas muitos profissionais estão alocados em grandes empresas, em grandes negócios, em grandes conglomerados, porque tem essa outra expertise desses tantos outros cursos. E a oratória será um grande diferencial. Você não tinha as habilidades técnicas, mas tinha as habilidades adquiridas. A tal da soft skill. Exato. Você tinha para dar e vender. Tinha, não tem, né? e isso foi um diferencial para você, como é um diferencial para aqueles que entendem que podem sim se comunicar mais e melhor, não obstante quem você é na fila do pau. Exato. Se é tímido ou não, introspectivo ou não, extrovertido ou não. E essa nova geração vem das redes sociais, vem com um nível maior de conexão, de interação, engole quem tá aqui e não sabe se vender, né? Aí eu acho que tem dois grupos aí. Vou tomar como base o meu filho de 16 anos. Eu não sei se você já viu, são meninos e meninas que não gostam de aparecer no Instagram. Ou na hora da foto,
Falando de Põe a mão adolescente. no... Bota a mão aqui. Interessante isso. Eles estão hiperconectados, isso aqui é uma extensão do corpo deles, mas eles... Só que aqueles que querem fazer, vão lá e fazem, tem desenvoltura. Aí eu coloco mais no colo da geração Z, Sim. especificamente, que hoje no mundo representa quase 25%. Aliás, um terço da força de trabalho no planeta. Essa turma, sim, esses nativos digitais, sim, realmente chegando de uma forma, e aí a gente vai a uma discussão quase que infinita sobre algoritmo, sobre entrega, geração de conteúdo, o que presta, o que não presta. Pessoas que têm milhões de seguidores, você vai ver, às vezes é só uma dancinha ou só uma coisa. Sim. Mas há conexão. Há entendimento por parte do outro lado, da audiência. Há audiência para esse. Perfeito. E aí é uma discussão muito bacana de se travar e quase que infinita. Quase que infinita, é verdade, é verdade. O café tá bom, viu? Olha, uma pausa rápida aqui nesse episódio. Nós puxamos aqui alguns dados e 65% dos que assistem esse episódio não estão inscritos no canal. E talvez você caiu aqui de paraquedas ou você assiste quando o algoritmo te entrega. Cara, não faz isso não. Se inscreve aqui, ativa as notificações. Às vezes um episódio era o que você estava precisando para gerar mais resultados aí na sua empresa. Então vai, se inscreve, clica e vamos voltar para o nosso episódio. Lula, eu queria agora... Pensando na nossa audiência aqui, nós temos vendedores, gerentes comerciais, empresários, todos eles querem vender mais. E eu queria construir agora com você alguns frameworks, caminhos que eles podem seguir para melhorar a comunicação e com isso melhorar a forma como eles vendem. Porque não adianta saber tecnicamente as estratégias de vendas, conhecer profundamente o produto, se não tiver essa ferramenta chamada comunicação. Eu não consigo chegar no meu cliente se não for através da comunicação. Então, pensando na prática ali, no perfil do empresário, em que ele precisa fazer networking, ele precisa liderar, ele precisa gerenciar a equipe, precisa se comunicar bem com o seu time. Qual seria o primeiro passo para começar a construir uma comunicação assertiva? Eu lembrei de duas coisas aqui, que me parecem extremamente adequadas para esse início de processo de mudança até para muitos empresários. Uma coisa se chama rapport, acompanhado por um feedback, entendimento sobre essa ferramenta tão importante. E a outra é o estado de atenção focada, é saber ouvir. Perfeito. Algo extremamente difícil hoje, inclusive para mim, como pai, esposo, irmão, amigo. Eu começaria por esses dois momentos. O que é o rapport, né? O rapport é uma técnica, você fala muito sobre isso aqui com certeza, mas o rapport é uma técnica que permite que as pessoas te percebam, deixem que você seja percebido como uma pessoa mais aberta, receptiva e que as pessoas gostem mais de você. E dentro desse contexto do rapport, que nada mais é do que essa conexão, esse primeiro momento ali de quebra de gelo, traduzindo de uma forma muito simples, chamar a pessoa pelo nome, olhando para ela. O barulho do nosso próprio nome soa como poesia, não há nome ou palavra mais bela que a gente não queira ouvir. Lucas Nogueira, Luiz Henrique, e por aí vai. Chamar as pessoas pelo nome, em sua totalidade. Um patrão, um chefe, que chama as pessoas pelo nome, e na sequência tem interesse genuíno por aquele ser humano, ele vai ser percebido de uma forma diferente. Eu trabalhei na TV Ponta Negra 11 anos e 9 meses. Dona Miriam, a dona, ela chamava todos os colaboradores pelo nome. Até hoje ela faz isso. E faz com carinho, com disposição, abraçando. E é tanto por isso que ela é, mesmo nos momentos mais difíceis da empresa anos atrás. A gente sempre tinha, Dona Miriam, assim, aquele pilar de sustentabilidade e de respeito por parte de todos os colaboradores. Hoje, graças a Deus, todos os desafios foram superados pela família e elas estão voando em céu de brigadeiro. Sou um torcedor da família de Souza lá. Portanto, rapport com essas questões relativas a nome. Ter interesse genuíno pelo outro. Falar sobre os interesses dos outros. Encontrar pontos em coisas em comum. A gente fala muito sobre espelhamento, que é uma técnica, mas eu vou resumir. Uma coisa simples, olhar no olho do teu colaborador. Sabe? Entender ali especificamente o que está por trás daquele olhar, que o poeta já dizia, fala mais do que 1000 palavras. Perfeito. E aí, nesse contexto do rapport, que você senta com alguém para dar um feedback, às vezes, difícil, e você começa quebrando o gelo, olhando no olho, chamando pelo nome, tendo interesse genuíno, encontrando pontos e coisas em comum.
A escutativa que vem nesse contexto é quando, de fato, o meu corpo e minha expressão facial diz eu estou prestando atenção em você. Sim. E eu digo muito, brinco muito, é você, de fato, olhar para a pessoa, ter aquelas interjeições que dizem, eu estou aqui com você. Uhum, sei. É mesmo? Como assim? Fala mais aí. Então, veja, essa é escutativa. Exato. Porque pesquisas dão conta de que a maioria de nós vive equivocadamente no passado ou demasiadamente no futuro. E uma vez sentado aqui, com o celular emborcado e olho no olho, eu preciso viver esse momento Sim. de maneira clara com esse colaborador. Aí, aliado a isso, Lucas, feedback. Tem várias técnicas de feedback, mas eu acho importante quando o líder diz, olha, gente, e você sabe, lá na Vox a gente tem a cultura de feedback. O feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. Se o líder diz isso de maneira recorrente e recebe feedback, ele prepara a sua equipe para receber feedback. Perfeito. E na Vox, o feedback que a gente mais pratica é o sanduíche. Ou seja, palmas para você, gostei, massa demais. Entretanto, veja bem, que tal? Aí eu apresento aquele ponto de melhoria, as palavras têm esse poder, para depois dizer, na próxima vez, vai por aqui e fecha para cima. Porque feedback é contexto, né, gente? Aquela história. O elogio ele é dado em público e a crítica e o feedback é no bastidor. No bastidor. E ao final fechar para cima. Porque do contrário, comerciantes, homens e mulheres de negócio que nos veem agora, e eu vou usar uma expressão, mas não é feedback, porque vira feedback. Sim. E o que mais tem no mercado é feedback, não é feedback. Então veja, compreender as ferramentas de rapport, compreender a importância e o tipo de feedback que você dá, mas o que precede isso é você como líder estar aberto e dizer, nesta empresa o feedback funciona e ele é uma ferramenta de desenvolvimento para todos nós, inclusive para mim. Pronto, então temos aqui, acho que 2 caminhos interessantes. Aliado a isso, eu já falei, né, a importância do contato visual, da sua postura, da sua fluência em passar as ideias. É o famoso menos é mais. Eu vejo muito comerciante, líder, homem e mulher de negócio, que não consegue passar as instruções de maneira clara. E aí depois ele culpa o colaborador por algo que não deu certo. E eu estou convencido, o Sérgio me ensina muito sobre isso, estou convencido de que a maioria, não digo nem esmagadora, mas quase que total dos desafios de uma empresa dizem respeito ao seu líder ou à sua líder. Sim. Isso se chama autorresponsabilidade. É duro às vezes, né? A gente tem que... Eu estou secretário de comunicação no município de Ceará-Mirim e lá tem uma equipe para liderar. Então, muitas vezes eu me deparei nesses primeiros 6 meses de gestão com coisas que não ocorreram e eu tinha sempre aquela tendência de dizer mais, para mim, né? Mais fulano, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Até que teve um dia uma reunião muito dura que eu disse, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente fez uma transmissão de um evento. A transmissão foi muito bem recebida, parabéns. E o que não deu certo, ou o que ficou ali como ponto de melhoria, a responsabilidade é primeiramente minha. Eles olharam para mim assim. E é verdade. Embora eu sabia que fulano fez isso, Beltrano, não sei o quê. Mas no final das contas, quem devia ter chegado junto ali, ter feito daquela forma, ter chamado, na hora que falou aquilo, ó, vem cá, vem cá. Isso aqui não... Então, esse processo de autorresponsabilidade é muito importante. Reuniões. Perfeito. Reunião, uma ferramenta muito usada pelos nossos homens e mulheres de negócios. Uma boa reunião é a reunião que você sai engajado, direcionado. E a gente... Então, para fazer uma boa reunião, gente, hoje... E eu sei que você fala muito sobre isso, tem aquelas reuniões de início de dia, aqueles sprints e tal. Planejar uma reunião que tenha começo, meio e fim, que comece na hora e termine na hora, e que as pessoas saiam informadas, engajadas e direcionadas. Informada, engajada e direcionada. Quer saber se isso aconteceu? No final, você coloca 3 ou 4 pessoas diametralmente opostas do ponto de vista do organograma da empresa. E pergunta o que elas entenderam da reunião. A senhorinha da limpeza, o diretor comercial e o gerente de TI. O que vocês entenderam dessa? Aí você vai ver se de fato estão informados, engajados e direcionados. Perfeito. Processo de reunião, que é um processo de... Por isso que a gente tem até uma aula sobre reunião na Vox. Está falando diante de um grupo de pessoas. Essa postura que eu estou usando aqui com você, por exemplo. Ó, qual é a postura mais à vontade que a gente pode ficar? Essa aqui, né? E é uma postura muito convidativa, porque eu estou aqui, ó, de boa na lagoa com você. Tal. Mas eu sempre digo isso. E sobretudo em cadeiras de giroflex como essa. Você finca lá teu pezinho no chão, curva a tua fronte, desloca a tua cadeira, até dói a coluna. Mas isso me dá uma postura e uma elegância. E se eu tenho várias pessoas aqui na mesa e eu estou com a palavra, eu olho para as pessoas. Eu tenho uma atenção genuína por aquilo que ela quer dizer. Eu coordeno dessa forma. Se eu não estou com a palavra, eu olho para onde eu quiser até, mas de preferência por educação a quem está falando. Quem está falando.
Então, olhando para o gestor, o homem e a mulher de negócios, eu vejo essa vitrine que eu te apresentei como fundamental e aliado a isso, algo que, inclusive, eu quero me debruçar mais nos próximos meses, que é entender os motivos, os propósitos, o jeito de ser, de se comunicar dessas multigerações que vivem Sim. juntas na mesma família, na mesma comunidade espiritual, no mesmo trabalho. Sim. Essa coisa, como se dialogar melhor com Z, com X, com Y, isso é algo que eu acho que nós devemos muito aprender. Com certeza, com certeza. Cara, você me surpreendeu com os tópicos que você trouxe e, assim, foi muito assertivo, porque hoje, na minha atual carreira, eu tenho a oportunidade de ouvir os dois lados. Tem um empresário que vem até mim, conta todas as dores que ele acha que o time dele precisa melhorar para vender mais. Só que quando eu entro na empresa, que sento com os vendedores, eles me passam tudo o que eles acham sobre o dono da empresa e geralmente o problema está justamente aqui. Às vezes o colaborador ele não sente que o dono está ouvindo, prestando atenção ao que ele que está lá no front fala. Muitas vezes o vendedor ali não se sente parte de fato de um time. Eu até gosto de falar que até Alfredo Soares da G4 Educação usou essa expressão e eu achei sensacional. Tem muito colaborador que ele está trabalhando com vendas na sua empresa enquanto não arruma um emprego melhor. E você não tem, de fato, um time de vendas engajado com a sua empresa. E muito vem disso aqui. Do feedback que não é assertivo, do rapport que não é feito, do empresário que não senta para ouvir, de fato, o que o colaborador está falando. E aí, marca uma reunião com o time, amigo, mais uma reunião para a gente levar porrada na cabeça, não vou nem participar dessa reunião. Ou tem a reunião para discutir a reunião. Isso. Acaba a reunião, aí formam-se micro-reuniões na empresa. Esse é um cenário terrível. Só que o pano de fundo para tudo isso, você sabe bem disso, e você certamente fala muito aqui, é a tal da cultura. Sim. Uma palavra tão falada hoje, mas, gente, não tem jeito. A cultura é o líder invisível, é ela que vai destoar ou organizar. Exato. Eu gosto de falar que é o que acontece na empresa quando o dono não está presente. Exatamente, é o líder Não invisível. é letrinha na parede. Não é missão, valores. Exato. Então, você quer ver uma coisa? Aconteceu na Vox isso. A gente contratou uma profissional maravilhosa. Olha o rapó aqui, ó. Olha aí. Olha aqui, ó. Currículo. Vocês querem saber o que é rapó? Abre a câmera aí, produção. Aqui, ó. O que é rapó aqui? Espelhamento. Vocês entenderem na prática. Espelhamento, exatamente. E é gradual e discreto, tá, gente? Assim, com o tempo fica... a gente mostra o Obama e tal. Acontece. E aí, Lucas, contratamos um profissional, faz tempo isso, e ela... Currículo bacana, salário bom, e ela trabalhando no home office 100%. Com menos de um mês, ela pediu para sair. E ela saiu dizendo assim, ó, muito obrigado pela oportunidade. Ela foi super educada. Mas o teu time, falando pro Sérgio, trabalha muito. E ela foi super genuína e sincera. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Quando a cultura é muito forte, quem é contratado, das duas uma, ou absorve rapidamente e já vira parte do time e parece que tá ali há anos. Perfeito. Ou ele sai como um furunco. Perfeito. Foi o que aconteceu com ela. Nem ela tinha culpa, nem a gente tinha culpa. Na verdade, no processo de autorresponsabilidade, conversando com o Sérgio, ele me dizia, culpa minha, que contratei. E aí vem a autorresponsabilidade. E aí, Lucas, me permita fazer essa janela, porque eu não trabalho nessa função na Vox. Minha função está muito mais ligada a marketing e a parte pedagógica. Mas, se eu estivesse na frente hoje como gestor, uma coisa que eu queria me debruçar muito, estudar cada vez mais. Como contratar melhor. Sim. Esse é um processo que é fundamental nos dias de hoje. Por N fatores. E engraçado que eu vou dizer, mas tem muita quantidade e a gente carece de muita qualidade. E aí vem a reflexão para o teu ouvinte que trabalha como vendedor. Você é só mais um vendedor, isso que você falou agora. Sim. Minha mulher é expert em sair, ser atendida e sempre fazer comentários sobre o que ela vivenciou. E eu estou convencido de que nesse mundo pós-pandemia, em que aqueles que entenderam bem o seu papel na empresa, ou seja, nesse processo de intraempreendedorismo, essas pessoas que entenderam isso, elas nunca ficarão desempregadas, disponíveis no mercado. Verdade. Porque elas sempre serão parte daquele time. E vai ter sempre alguém de olho nela. Ela vai estar ali, vestindo a camisa e se portando como dona ou dono. E mesmo que ela seja desligada, que dificilmente será. É mais fácil que alguém chegue e diga, eu quero te pagar 3 vezes mais. E até encaixar ela em outra coisa na empresa para não perder. Ou ela vai crescendo, Exato. enfim, ela vai...
a pandemia nos trouxe uma série de desafios terríveis, mas alguns dos bons legados, esse é um deles. Entender que você é parte ali daquele DNA da empresa e que você pode ir longe se você entender, se você tiver postura de dono. Exato, Mais ou menos. exato. Faz toda a diferença, né? E isso que você falou sobre estado de atenção focado em vendas, cara. Se você não tiver... Eu até falo essa frase em todos os treinamentos. Cara, você vende mais com os ouvidos do que com a boca. Não adianta você argumentar, se o cliente não enxergar que você está argumentando algo específico, né? Eu lembro de uma venda que a gente fez uma vez, que até o Wendel Sim, tava, grande Wendel. fez um rapport perfeito com a Papai cliente. do ano, vai ser Papai papai. do ano, papai do ano. Fez um rapport perfeito com a cliente, só que ela falou assim, e eu odeio minha voz. E ele não tocou nesse ponto. Fez uma apresentação impecável. Aí no final, quando ele foi conduzir pro fechamento, ela fez, não, eu gostei muito, mas assim, e minha voz, como é que vocês vão resolver? Ou seja, um tópicozinho que ela falou ali, E que... certamente, conhecendo o Wendel, isso foi um grande ensinamento e hoje ele deve dar um show na hora que a pessoa fala na voz. Porque também tem isso, a gente aprende com os nossos desafios, é verdade. Então, assim, pra gente sempre foi esse esforço de cada pequena coisa que o cliente fala, a gente prestar atenção, pensar ali, esse sempre foi um grande aprendizado. Eu lembrei de algo para acrescentar nesse rol de... Eu costumo dizer que é o resumo de modulação de voz, quando eu palestro ou dou aula. Resumo de modulação de voz, que consiste em você entender uma série de coisas relativas à modulação, tom, volume, pausas, lentificação, mas esquece tudo isso. Você acredita no que você vende de fato? No que você vende, o produto que você vende? Você acredita nessa ideia? Se você acredita, nunca se esqueça disso. Viva as palavras que saem da sua boca. Perfeito. Porque se você vive as palavras, tu falas com entusiasmo genuíno. Exato. E a pessoa entende. Essa semana aconteceu uma coisa interessantíssima. Nós estamos fechando patrocínios para o nosso evento de agosto. Eu tive a terceira reunião com um prospecto, com uma empresa prospecta. A empresa são 4 sócios. A primeira reunião eu fiz com um sócio. A segunda com 3. E faltou a quarta. Aí eu fiz a terceira com um dos sócios e essa que tinha faltado. E a resposta não veio ainda. Mas teve um momento dessa reunião que estava tudo encaminhando para não ser patrocinador. Uhum. E eu entendi o que ela estava querendo dizer do ponto de vista dos investimentos da empresa para o segundo semestre de 2020. E eu ouvi. Até que no final, aí eu precisei, de alguma forma, me impor no sentido de dizer, olha, o que eu estou te propondo, eu tenho absoluta certeza que é bom para nós. E é muito bom para você por isso. E no final foi engraçado que ela disse, Luiz, pelo amor de Deus, precisa passar por essa aula, rapaz, que você aqui, tipo, ela estava dando o braço a torcer. Uhum. E foi um processo de negociação que eu me orgulho e que eu também me testei ali. Eu não sou um dos... Não é muito minha pegada. Quando eu virei sócio, o Sérgio disse, eu falei, Sérgio, o que você quer aqui? Ele disse, cara, vai aprender a vender. E eu aprendi. Mas não é, digamos, o meu lado que eu mais faço no dia a dia. Sim. Eu até acho que faço, mas de uma outra forma. De outra forma. Isso. Faço todos os dias, mas de uma outra forma bem diferente. Mas quando era na hora de apresentar, de vender, e eu vendo, eu matriculo também, eu me orgulho muito de ter a postura, e isso eu aprendi com os meus pares lá todos, dessa coisa do eterno aprendiz. Vendo isso, aquilo. Isso aqui foi péssimo. Puxa vida, não fechei essa matrícula. O que eu fiz de errado aqui? Então, essa mentalidade do feedback é muito importante. Lula, excelente aqui pro cara que quer liderar, seguir ali na carreira corporativa, liderar o time, conduzir reuniões. Agora você falou de um ponto muito importante e está muito em alta isso, que é o empresário influenciador da própria marca. E assim, como você falou, tem gente que não leva jeito para se tornar de fato um influenciador e talvez se ela tentar, pode ser até um desastre, né, por não levar jeito ali. Uhum. Mas para nossa audiência que quer ser influenciador da própria marca, quer aparecer lá no Instagram falando da empresa, qual seria o caminho ideal para isso? Excelente. Vamos lá. Tem vários caminhos aqui e vão brotando na minha cabeça de uma forma muito rápida aqui. Primeiro, faço uma curadoria sobre quem seguir como e por que seguir. Tanto curadoria de consumo de informações, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Escolha ali 2 ou 3 newsletters. Uma delas já sugiro, eu sou fã de carteirinha, chama The News. Segue o The News todo dia, 6 horas e 6 minutos. Chega o informativo, você está ali informado para o resto do seu dia. Então, curadoria sobre quem seguir em termos de consumo de informação e quem são as minhas... Quem eu vou modelar?
Quem são as minhas referências? E referência, gente, é importante que se diga. Tem que ter dentro da área que você quer e fora da área. Vou dar um exemplo. Perfeito. Você é um varejista. Aí, vou seguir o velho da van. Show. Ele é um modelo. Mas procure alguém que faz algo legal nas redes, que não seja do varejo, que seja, sei lá, do mundo da ciência. É sempre bom ter referências dentro e fora do teu escopo de atuação. Perfeito. Outra coisa importante, faz um curso de marketing digital. Curtinho. Se for em Natal, sugiro logo aqui, porque eu sou fã do Gleb Duarte. Gleb faz uma vez por ano as imersões dele. É para você mexer no CapCut, no Canva? Não. Mas você faz aquela imersão e passa a ter expertise para dialogar com a pessoa que você vai contratar. Sim. Porque aí vem outro passo. Em paralelo, se puder fazer Vox, ótimo. Se não, procura tentar se comunicar baseado em coisas que você vê no YouTube. Enfim, a gente tem curso lá de 1 dia, 2 dias, 4 semanas, assim, 6 meses. Então, veja que é um processo aqui. Eu começo, onde é que eu consumo informações para que eu me forme melhor e tenha repertório. Quem serão os meus modelos dentro e fora da área que eu quero atuar. Faça um curso de marketing digital, esteja antenado com o que está acontecendo, não necessariamente para você colocar a mão. Se você não tem condição de contratar ninguém, faz o curso para você começar a mexer. Exato. Em paralelo, ter um social media, a figura de um social media, é o ideal. E aí vai dar uma dica para você que é empresário na sua relação com social media. Hoje é a turma da Vox que cuida parte da minha... Mas eu já tive, durante 2 anos, o Thiago Souza, sim, o pessoal da Na Casa. Como é que a gente fazia? Uma vez por semana, uma reunião rapidinha, e às vezes nem tinha reunião, porque eles me mandavam a programação daquela semana. E a cada 15 dias eu ia para um estúdio e gravava 15, 20. Só que eles traziam já as sugestões e me mandavam antes. Então, atenção, você, empresário que quer gravar conteúdo para sua empresa e acha que não tem tempo. Sugestão, contrata um social media. E aí uma dica que eu acho importantíssima nesse social media. Para evitar tantos problemas. Porque o Thiago tinha feito Vox, tinha sido funcionário da Vox, era mais fácil. Já entendi o DNA da coisa. Pega o teu social media, vai para um estúdio de podcast, se quiser contratar os caras aqui da Deus, grava aqui. Senta com ele, coloca um monte de coisa e dialoga durante 2 horas e grava. Esse social media sai com um monte de coisa. Ele não vai ter desculpa que não sabia. Para não ter material. Porque vamos combinar, você da área farmacêutica que contrata um cara que não sabe, odiava química, por exemplo, na escola. Mas se você fizer esse tete-a-tete, para levantar informações, pronto, agora você tem um básico sobre o qual você vai mergulhar. E você, social media, tem que me provocar. Então, uma vez por semana, reuniãozinha de 30 minutos para decidir o que vai ser posto ali. Disciplina com story, porque o story tem que ter disciplina. É um saco. Eu odeio postar, mas eu gosto do resultado. Sou logo curto e grosso. Odeio ficar aqui, de alguma forma, tendo que dar uma satisfação por isso aqui. Mas eu faço porque gosto do resultado. E é isso que me motiva. E aí, nessa relação com essa empresa, com essa pessoa, primeiro você gerou um monte de conteúdo, depois você, uma vez por semana, 30 minutinhos, ele te apresenta o que vai ser... E uma vez ou 2 por mês, você vai para algum tipo de estúdio e grava conteúdo. Então são caminhos absolutamente tranquilos e simples de serem feitos, com ou sem social media. Se for sem, você tem que ter, realmente a palavra é disciplina. E entendimento de que as coisas, o timing é diferente. Você não vem da noite para o dia com resultados avassaladores sobre aquela marca que está influenciando. O melhor dos mundos é ter uma equipe que cuida disso. Mas você tem que ter disciplina. Eu sei que toda sexta-feira às 10 da manhã eu vou estar no escritório e vou gravar das 10 ao meio-dia só conteúdo. E de novo, empresário e empresário, eu te respeito e entendo se você disser que acha um saco. Porque é chato. Mas entenda, isso traz resultado. Isso traz percepção por quem está do outro lado de uma forma absolutamente diferente. Eu estou convencido disso porque eu vivo isso todos os dias em sala de aula. Aqueles que fazem e aqueles que não fazem. E não tem estúdio perfeito, câmera perfeita, não. Quando o ideal não é possível, o possível se torna ideal. Perfeito. É no celularzinho bacana. Por quê? Porque os grandes começaram assim. Sim. Coisas muito simples. E às vezes a pessoa trava porque ela se compara com o João Adib de hoje, o Luiz Henrique de hoje, quando ela deveria se comparar com o que estava começando, assim como ela está começando agora. Exatamente. Né? E outro ponto, vai viu, Lucas? Eu digo isso aos meus alunos. Vocês não vieram para cá para serem a próxima Renata Vasconcelos, né? O próximo William Bonner. Vocês querem se comunicar de forma natural, autêntica,
e serem percebidas de uma forma. Então, se você está gravando aqui, eu aprendi isso muito com o Sérgio, está gravando aqui, teve uma pequena falhazinha aqui, segue adiante, porque os grandes, todos os grandes começaram assim. E para ter o 50º vídeo tem que ter o 37º. Para ter o 100º tem que ter o 98º. Perfeito. E eu estou falando especificamente de vídeo, mas vamos colocar isso num grupo assim de geração de conteúdo. Porque a geração de conteúdo não é só especificamente o vídeo, pode ser uma série de outras ações que você faz e que você está por dentro disso. Profissionais liberais, eu estou convencido de que esse é um dos caminhos para se diferenciar neste mar vermelho, de tantos iguais. Perfeito, perfeito. E aí vem a constância, a disciplina, mas isso que você falou sobre contratar alguém para ajudar, principalmente se você já é um empresário, tem a rotina cheia, cara, R$3.000 que você não investiu aí no seu marketing, é 30, 300 mil que você não está faturando e poderia através do digital. E olha que 3 mil já está, assim, para o nosso campo aqui, a gente está falando de Natal, no Rio Grande do Norte, tá? Tem pessoas que estão vendo a gente fora do estado, mas a realidade brasileira nordestina, norte e nordeste, traz valores até menores. Exato. E porque na Vox a gente tem um grupo de 11, e eu sempre estou discutindo com os meninos. Mas, se não tivesse, ter um filmmaker para chamar de seu. Sim. Só que tem essa garotada que faz miséria com esse negócio aqui. Com isso aí, verdade. E o que você falou da rotina, né? Às vezes a pessoa engessa porque ela tem que parar tudo para se produzir para gravar. Ou ela e se ela estivesse registrando o dia a dia dela ali, passaria muito mais naturalidade, autenticidade. Antes de começar aqui, eu fiz um story. E essa coisa do story, essa coisa do story aqui, ó, a gente gravou outro aqui, eu vou gravar outro agora. Estamos gravando ao vivo, exatamente dentro da gravação. E eu fiz questão de gravar esse story por um motivo simples. Você que está me vendo agora adora um bastidor. Então, você que está me vendo aqui, saiba que isso aqui é feito para bastidores. E todo mundo gosta dos bastidores. Simples assim, simples assim. É o conteúdo dentro do conteúdo. É o conteúdo dentro do conteúdo. Exatamente. Lula, meu amigo, primeiro que você dá aula que cada turma são 6 meses, né? Então é conteúdo pra caramba que você tem aí, fora todo o seu repertório. A gente poderia passar o dia inteiro aqui falando de comunicação, porque de fato é nítido como isso faz parte da sua vida e como você exercita isso. Mas ó, tem uma dinâmica que a gente faz aqui no podcast, que é o seguinte. A pessoa que esteve aqui no episódio antes do seu foi a Laíse. E ela deixou uma pergunta que eu devo fazer para você. Ela não sabia que seria você que estaria aqui. Então, vamos ver qual que é a pergunta que a Laíse fez e qual será a sua resposta. Primeiro que é uma das perguntas mais longas da história desse podcast até então, né? Não sei se a pergunta do Luiz vai ser maior, mas vamos lá. Se a sua vida se resumisse ao seu dia de ontem, às suas ações de ontem, o que você executou ontem, você se encontraria mais próximo ou mais distante das suas metas? Se orgulha, responda com muita sinceridade. Sim. Filosófico, hein? Sim. O dia de ontem foi um dia diverso, com entregas legais, com ensinamento, com atividade física, com proximidade dos meus. Foi um dia extremamente dinâmico, como tem sido os meus últimos dias. E sim, o dia de ontem foi um dia que me aproxima do meu propósito, da minha missão de vida. E fico feliz em dizer isso porque me considero um grande privilegiado, honrado em viver num dia específico, não são todos que são assim, claro, mas num dia específico, tamanha diversidade que soma, subtrai, multiplica e divide. Perfeito, perfeito. E você fala muito de vários projetos que você toca. Você é sócio na Vox, você assumiu lá como esqueci, chefe de comunicação? Secretário de Comunicação de Ceará Mirim. Exatamente. Você assumiu lá como secretário de comunicação de Ceará Mirim. Você tá na bancada do BG. Como é que você faz para conciliar tantos projetos assim, Lula? Não é fácil. Eu me peguei refletindo sobre isso e fico me perguntando às vezes, será que eu não estou sabendo dizer não, ou não tenho capacidade de debrear, enfim. Mas eu gosto de movimento. E como diz o nosso amigo Fred Alecrim, movimento gera movimento. Gera movimento. De fato. Eu sou sócio na Vox e tenho atribuições como sócio. Sou professor na Vox. Dou palestras e trabalho na bancada do meio de RN e estou secretário de comunicação do prefeito Antônio Henrique, que é um amigo meu das antigas, que me chamou para esse desafio, que tem sido muito interessante.
Então, eu equilibro a minha semana nesse contexto. Além disso, eu tenho 2 filhos. Sou casado há 22 anos com Elga. Faremos aí 22 anos. Em 2025, faremos 23 anos, na verdade, agora em novembro. Tenho o Pedro, que fará 16 anos. E tenho o Caio, que é uma criança de 10 anos, que é autista nível 2 de suporte. Então, são essas as minhas missões, digamos, de vida. E como eu faço com muito entusiasmo, eu gosto muito, tudo isso eu faço com muito amor, eu mergulho realmente. Às vezes, eu preciso desacelerar um pouquinho. E eu acredito que na vida é um pouco disso. Você acelera, debreia um pouco e para. Por exemplo, Perfeito. eu tenho conseguido parar nos fins de semana. Eu tenho segundas e sextas, que é o dia hoje, por exemplo, que a gente está gravando, segundas e sextas eu me dedico à geração de conteúdo para parceiros e em estar no programa de rádio, terça, quarta e quinta, secretaria e Vox. E aí tem momentos em que a coisa esgarça um pouco. Agora mesmo a gente está na preparação, vou sair daqui, vou entrar numa reunião para o nosso evento. Então, eu me divido entre tudo isso de uma forma muito entusiasmada e é o que me permite tocar adiante, acordar, treinar cedinho e tocar o dia até 10, 11 horas da noite. Perfeito. E de certa forma sempre tá um conectado com o outro ali. É quase né? que impossível, Lucas, vai dando é quase certo. impossível. É uma interconectividade tremenda. Tem que fazer uma Maravilha. pergunta, é isso, para o próximo? Exatamente. Agora é o seu momento de registrar aqui a pergunta que eu devo fazer para o nosso próximo convidado. Vamos lá. Qual o Você livro? você não fala, você só registra aí. Quem quiser saber, esteja no próximo episódio. Viajei aqui nessa pergunta. Do Meu nada veio isso aí. É isso aqui, meu amigo. Muito obrigado pela sua generosidade que você sempre demonstrou comigo. Muito obrigado pela nossa parceria. Conte sempre comigo. Beijo na família. Você que é comandado por 2 mulheres. Exatamente. Deus abençoe sua jornada. Vida longa para o Como Você Vende, com Lucas Nogueira, para o Funil de Vendas. Parceria com a galera da Rios aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. E se você ainda não me segue, eu te convido a seguir @fala Luiz com S e Henrique com H. Vai ser um prazer ter você comigo lá nesse dia a dia. E muito movimento. E muito movimentado. E se quiser ser aluno desse cara, encontra lá também. Só não fala lá. Tem lá, inclusive, no Linktree, você clica, quero ser seu aluno. Aí eu converso contigo no privado e levo você para ser meu aluno. Maravilha, maravilha. Obrigado. Vocês estão entendendo agora o porquê que eu falei no início do episódio que eu era fã desse cara e pra mim uma das maiores referências em comunicação. Acho que, em produção, acho que ficou claro pra todo mundo o tamanho do repertório, das habilidades, da profundidade com que o Luiz Henrique fala sobre a comunicação, transmite na sua comunicação. E claro, vamos aqui para os aprendizados que você precisa aplicar aí na sua empresa para melhorar a forma como você vende. E primeiro ponto, rapport e conexão. Ficou muito claro o ponto que o Luiz trouxe sobre a importância de você se colocar no lugar do outro, gerar conexão com o outro. E deixa eu te falar, a maioria dos vendedores peca muito nisso. Uma vez, quando eu era corretor de imóveis, eu estava presenciando um atendimento, o cliente chegou, falou para o vendedor assim, cara, desculpa ter remarcado ali a reunião, porque minha avó faleceu, a semana foi bem corrida, e o vendedor falou assim, não, bacana, tranquilo, deixa eu te mostrar aqui a maquete do empreendimento. O cliente bateu na mesa e falou, bacana não, irmão, minha avó faleceu. Então, quantas vezes você tá diante do seu cliente, mas com a cabeça em outro lugar? Quantas vezes você está ouvindo o seu cliente para responder, ao invés de ouvir para entender e com isso conduzir o atendimento? E aí entra o segundo ponto do estado de atenção focado. Anota isso. Você vende mais com os ouvidos do que com a boca. A principal habilidade de um vendedor é a habilidade de perguntar. Porque aí, por mais que você fale algo simples, essa simplicidade vai ser colocada de forma assertiva. E com isso você tem maior chance de fechar uma venda, de conduzir um processo comercial. E se você é empresário, gerente comercial, capacite o seu time para fazer isso. Hoje, quando eu paro para assistir a reunião comercial de um vendedor da minha equipe, eu presto o máximo possível de atenção nos primeiros 5 minutos. Eu sempre peço para os vendedores gravarem as reuniões, eu assisto para dar feedbacks e os 5 primeiros minutos
que é o momento de gerar conexão com o cliente, de ganhar a confiança dele, para depois entrar na apresentação do produto, é onde eu gasto mais energia em prestar atenção e dar feedback. Porque se o seu vendedor e você que é vendedor souber fazer as perguntas certas, identificar o necessário ali para conduzir a sua apresentação comercial, você vai ser muito mais assertivo nos próximos passos. Então, rapport e conexão e estado de atenção focado. Esses 2 pontos aqui, se você aplicar, sem dúvida nenhuma, vai melhorar muito a sua conversão nessa etapa do seu funil de vendas, que é a abordagem e a apresentação. Depois nós vimos sobre feedback. E aí você, empresário, o quanto que você está disposto a ouvir do seu time os feedbacks que você precisa melhorar? E até mencionei na conversa com o Luiz esse exemplo. Hoje, ao fazer uma consultoria, uma mentoria nas empresas, eu tenho a possibilidade de ouvir os 2 lados. E aí, geralmente, o empresário vem apontando todas as falhas que ele vê no time comercial, mas quando eu sento com o time comercial, eu escuto todas as falhas que eles observam nos empresários e deixa eu te falar, a maioria dos times não se sente à vontade para falar para o seu gerente ou para o dono da empresa as necessidades que ele tem que melhorar, os pontos de melhoria, os aspectos que a empresa precisa ajustar. E não raro eu escuto dos vendedores a seguinte expressão: a gente já falou disso, mas parece que entra aqui e sai aqui. A gente já disse que tem que melhorar isso, mas nada acontece. Então, esse ajuste da comunicação dentro da sua empresa é fundamental. E sabe qual é o primeiro passo para isso? Mate as coisas óbvias. Por exemplo, isso aqui é o quê? Isso aqui é um copo, né? Para beber água. Só que se, por exemplo, bebi toda a água e agora eu coloco essa caneta aqui. Virou o quê? Um porta-canetas, não foi? Alguém que chegar aqui vai tirar essa caneta e vai colocar água aqui para beber? Não. Provavelmente ela vai colocar outras canetas aqui dentro. E para mim era óbvio que isso aqui era um copo d'água. Mas para quem chegar agora e olhar, vai ver que isso aqui é um porta-canetas. Não é mais um copo. E quantas vezes você dá um feedback para o seu time, enxergando o objeto como um copo e eles enxergam como um porta-caneta? Então, quantas vezes coisas que são óbvias para você, mas não são para o seu time, e com isso você não consegue fazer com que o seu time aplique aquele ponto de melhoria, aquele novo comportamento, aquele processo que ele precisa executar. Então, ajustar essa comunicação vai ser indispensável para que você, vendedor, seja mais claro com o seu cliente, porque é óbvio para você que está todo dia vivendo aí a sua empresa, o seu produto, seu serviço, mas para o seu cliente ele está comparando você com um concorrente. E às vezes você fala algo que na sua cabeça é óbvia para o cliente, mas ele vai e compara você com o seu concorrente e muitas vezes o seu concorrente é inferior a você, mas está cobrando mais barato, ele acha que é igual e ele prefere comprar com outra pessoa. E onde é que está o erro? Na sua comunicação, que às vezes não foi na clareza que deveria. Você, como gestor, pede para o seu time fazer algo várias vezes e o time não executa. O problema não está no seu time, está na sua capacidade de comunicar isso de forma assertiva. Então, se você ajustar esse aspecto da sua comunicação, certamente suas vendas vão melhorar profundamente. Ou às vezes o cliente nem compra, mas não esquece de você. Indica você para outras pessoas, porque ficou claro o que você faz e o que você está vendendo. Para isso, a necessidade de desenvolver a fluência, essa capacidade de transmitir as ideias de forma que os outros entendem com clareza. E, por fim, a capacidade de conduzir uma boa reunião. Achei muito oportuno o que o Luiz transmitiu aqui, ó. Todo mundo tem que sair informado, engajado e direcionado. Se você faz reunião com o seu time e eles não saem com um plano de ação bem construído, olha, não vai funcionar. E aí deixa eu te dar uma dica, se você quer fazer reuniões assertivas com o seu time comercial, deixa eu te falar, faz com que o seu time se comprometa com os resultados. Construa o seu processo comercial, desenvolva os KPIs que o seu time precisa atingir, os números do seu funil de vendas, e pede agora para que na reunião semanal cada vendedor apresente
como foi a semana passada, o que funcionou e deve ser repetido, o que tentou fazer e não deu certo, quais os números. Mas esses números não é só número de venda, é o seu plano de ação. Quantas ligações, quantos follow-ups, quantas reuniões e apresentações e atendimentos, quantas negociações, consequentemente quantas vendas. Qual a meta da próxima semana? E na sua reunião, cada vendedor apresentando esses números, você conduzindo estrategicamente como usar cada número e a partir dali todos saindo com a meta para a próxima semana. Se você fizer isso com seu time comercial, você vai ver como os números e os resultados vão melhorar semanalmente. Fazer isso, quando eu era gerente comercial na Vox, foi quando eu comecei a aplicar esse método, fez com que em 2022 a gente saísse de 200 mil de faturamento para 500 mil de faturamento e hoje a empresa continua crescendo bastante e esse processo comercial aqui fez toda a diferença e eu continuo aplicando hoje em todas as empresas que eu atendo. Então faz isso. Desenvolve uma reunião comercial que deixa o teu time informado, engajado e direcionado. E se você quer desenvolver isso de forma prática, com processos, com métodos e com tecnologia, a Funil de Vendas tem a ferramenta certa para te ajudar nisso. Seja com o nosso braço tecnológico através do CRM ou com os nossos produtos educacionais, nossas imersões, oficinas e treinamentos que constroem junto com você o processo que seu time deve aplicar e acompanha esses resultados. O QR Code está em algum lugar dessa tela ou no link da descrição aqui do episódio e como sempre, comenta, compartilha, coloca aqui tuas opiniões, envia para o seu time, para todo mundo esse episódio e nós nos vemos aqui no próximo episódio para melhorar cada dia, cada episódio, a forma como você vende.